Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live da Ceia Jovem, o Didcast. Logo iremos começar nosso estudo, nós teremos uma breve vinheta. Nesse tempinho em que a vinheta irá passando, já compartilhe com seus amigos, posta nos stories, nos grupos e já vai logo aquecendo o seu coração. Pegue sua Bíblia, seu caderno, sua caneta para fazer as anotações e logo após a vinheta nós iremos começar. Bom, voltamos. Cá estamos aqui, depois dessa vinheta aí maravilhosa. Todo mundo que está chegando, todo mundo que estava esperando, continuem compartilhando a live com seus amigos, postem aí nos stories para que a live continue bombando. Bom, aqui estou eu, Micael Javier, eu sou da equipe de Multimídia Ceia, e nós estamos aqui com esse projeto que é novo, a nossa primeira live aqui da Ceia Jovem. E eu já apresento ao meu parceiro, meu companheiro, que estará junto comigo nessas lives, que é o Sávio, da equipe de Multimídia Ceia. Que prazer que é falar com vocês, sua- falando aqui do assunto mais importante que as escrituras. Meu nome é Sávio e eu trabalho também na igreja com a equipe multimídia em geral. E Bom, aqui e ao nosso temos lado, aqui uma presença de honra presença aqui, uma ilustre. participação ilustre Que aqui. honra! Uma honra da nossa líder de jovens, a Isabela Xavier, que está aqui nos dando esse... Dei um adjetivo. Nos dando aí essa honra, né? Esse Já falamos honra, privilégio, mas essa esse que é a privilégio, palavra. essa é a palavra. Olha, muito obrigada pelas palavras. E, gente, muito feliz de estar aqui com eles, de ter sido convidada para esse projeto. Estamos muito animados. E vamos lá, vamos conversar sobre as escrituras, porque eu acredito que isso vai ser muito, muito importante, muito enriquecedor e vai transformar nossas vidas. Amém. certeza. Assim esperamos, assim confiamos. Bom, primeiramente, o que é Didcast, que é o que está escrito aqui? O que é isso? Didcast, galera. Didcast. Did significa escrituras e cast é de podcast, né? Que é o que a gente quer fazer. Basicamente, a gente quer aqui incentivar você que está na sua casa, inclusive, a gente quer ressaltar aqui que você pegue a sua Bíblia, que você nos acompanhe, seja a Bíblia celular, seja a Bíblia física mesmo. A gente vai estar aqui dissertando, a gente vai estar aqui lendo e a gente vai estar aqui falando sobre as maravilhas das Escrituras. Nós queremos incentivar você a ler e entender mais o que é que está escrito na sua Bíblia, né? A gente crê aí que Deus, é através das Escrituras, que Deus fala conosco e nós queremos ouvi-lo. Amém. Antes de começarmos, é claro que nós vamos fazer a nossa oração para que o Senhor, nosso Deus, esteja conosco, para que Ele nos dê discernimento durante esse momento de estudo. Amém. Assim, Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvamos e te agradecemos. Agradecemos porque Tu és bom e Tua misericórdia se renova todas as manhãs, Pai. Agradecemos por estarmos aqui, vivos e servindo ao Senhor com a Tua palavra. Senhor, nos dê discernimento hoje, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, Pai. Nos capacita a falar da Tua palavra, Senhor. A palavra que foi escrita por Teu servo Paulo, Teu filho amado, aquele que o Senhor escolheu para pregar, Senhor. Pai, nos ensina hoje, nos dê conhecimento, nos dê luz, porque essa é a Tua palavra, é luz. E assim nós precisamos, Senhor, da Tua luz, porque o Senhor é a luz do mundo, luz para todas as nações. E a Tua palavra é a verdade a qual nós precisamos ouvir, nós precisamos aprender e praticar. Assim, te pedimos uma boa noite em que nós possamos estudar a Tua palavra de forma prática, de forma em que nós venhamos a entender. Amém e amém. Assim te pedimos, Senhor. Amém. Amém. Bom, já apresentei a todos, nós vamos primeiramente explicar como vai funcionar isso aqui. Nós primeiro vamos ler os versos que estão aqui no livro de Romanos, que é a nossa série Aos Romanos. Nós iremos começar com esse livro, com esta carta de Paulo. Nós iremos primeiramente ler e depois iremos dissertar, discorrer verso por verso da carta. Bom, primeiramente nós vamos introduzir a carta, como ela começou, com qual propósito foi escrita, aonde foi escrita, quando foi escrita, e vamos lá, dá o gás aí.
Isso aí. E é importante, né, ressaltar que para você ler qualquer parte da Bíblia, principalmente essas que também tem uma vertente histórica, que tem algo que fala daquele tempo, é importante a gente ler o contexto, né? A gente tem a Exato. mania de ler versículos recortados da Bíblia, mas a gente, para estudar a palavra, a gente tem que entender o A gente tem contexto. que entender o Qual contexto. foi o Certeza. momento, que tipo de cultura era aquela, né? Por que foi escrito, qual era a necessidade. Então, para a gente entender Amém. melhor a palavra de Deus, é importante entender o contexto, né? Eu acredito que Certeza, precisa ser falado. certeza. Então, vamos iniciar aí Vamos iniciar, falando. comece Então, introduzindo a gente, carta. a Epístola de Paulo aos Romanos, ela é a maior epístola de Paulo, né? Ela foi escrita provavelmente no ano 55 e 56 depois de Cristo, né? A gente não tem aí informações exatas aí de quem iniciou a igreja dos romanos, mas muito provavelmente foram pessoas que estavam ali no dia de Pentecostes, né? E essas pessoas ali, elas fundaram a igreja em Roma, né? Então, Nós estudamos um pouco sobre isso e nós temos uma compreensão de que nesse tempo Paulo ele escreve aos romanos com a intenção de abençoar os romanos, dar ali as certeza. bênçãos espirituais dele, e isso discorda de muitas vertentes da Igreja Certos Católica, de comportamentos certos que eles tinham. comportamentos. Ele escreve aquilo, mas com a intenção de apostolar aquela igreja. Como a gente já havia comentado antes aqui, que a carta a igreja de Romanos, aliás, ela não era apostolada, não tinha um pastor fixo, um fundador que esteja registrado. Então, por muito tempo se acreditou que a igreja de Romanos tinha sido fundada por Pedro. Mas Não é verdade. aí, mais à frente, começa a ter discordância sobre isso a partir da carta de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. E assim, essa carta, Paulo, ele envia, né, a carta antes de chegar à igreja, antes de ter com eles, não só para também passar bênçãos, mas também para explicar qual é a visão dele do evangelho, né? Sim, sim, até Pra, porque muita gente conhece a carta de Romanos como o Evangelho segundo Paulo. Né? Exatamente. uma das cartas, junto com Gálatas, é uma das cartas onde ele mais explica, né? Ele explica de forma completa o que é o evangelho. Você quer entender realmente assim, né? Vai para ler, pode ler cartas aos Romanos e também Gálatas, que você vai ter uma Gálatas é compreensão Sim. incrível. massa sobre isso. Basicamente, a Epístola de Romanos, ela é o evangelho na prática ali, né? São os 4 evangelhos na prática ali em Romanos. E disso a gente já tira o motivo do qual Paulo escreveu com os Romanos. A carta aos Romanos foi uma das últimas cartas a serem escritas por Paulo, né? Ele não escreve ela, não envia ela para resolver um problema prático ali da igreja dos romanos. Ele escreve ela como uma carta universal. Exato. Para todas as igrejas, não só os romanos, mas para todas as igrejas. É um serviço teológico que Paulo está fazendo. E se vocês têm alguma dúvida em relação a esse início, sobre o contexto, sobre a formação, porquê e tal, você manda aí, coloca aí nos comentários que durante essa série, né, sobre Romanos, a gente vai explicando e também tentando resolver, né, tentando Certeza. entender, conhecer mais. Estamos juntos nessa, a gente está aprendendo junto, Qualquer galera. dúvida que Então, você tiver, já vai logo comentando que a gente vai ler, a gente vai tentar responder de alguma forma. E já vamos tentar começar logo essa leitura, para a gente já ir logo para os assuntos que a carta vai trazer para nós. Bom, capítulo 1, nós iremos ler do capítulo 1, do versículo 1 até o 32, e depois iremos ler do versículo 16 do capítulo 2. Iremos ler do 1 ao 32 do primeiro capítulo e do 1 ao 16 do segundo capítulo. Vamos ler primeiro o primeiro capítulo, depois iremos para o capítulo 2. Vamos lá. Eu estou lendo na versão NTLH. Vamos lá. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta,
Deus me chamou e me separou para ser apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus por meio de seus profetas, e escrita nas Escrituras Sagradas, ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual como ser humano foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a ressurreição provou com grande poder que ele é Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar as pessoas de todas as nações a crerem nele e serem obedientes a ele. Entre as pessoas estão vocês que moram em Roma, quem Deus tem chamado a pertencerem a Jesus Cristo. Por isso, eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e quem tem chamado para serem seu próprio povo. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu Filho. Deus é testemunha de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. E peço a Deus que, se for de sua vontade, Ele faça com que eu agora possa ir visitá-los, pois eu quero muito ir vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Meus irmãos, quero que vocês saibam que muitas vezes resolvi visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso, pois eu gostaria que meu trabalho produzisse resultados entre vocês também, como tem acontecido entre outros não-judeus, pois é meu dever pregar a todos, tanto os não civilizados como aos não civilizados, como civilizados como não civilizados, tanto os instruídos quanto aos sem instrução. E é por isso que eu quero anunciar o evangelho também a vocês que moram em Roma. Eu não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Do céu, Deus revela sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixaram que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas e está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhe mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, seu poder eterno, sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que merece. E não lhes são agradecidos. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram aos ídolos que parecem com seres humanos, ou com pássaros, animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Deus entregou os seres humanos ao desejo do seu coração, para eles fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira, e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem ao próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa dessas coisas que as pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. Também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homem tem relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebe a si mesmo o castigo que merece por causa dos seus erros. Como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, entregou os seres humanos aos seus pensamentos de modo em que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus, são atrevidos, orgulhosos, desobedecem aos pais, são vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Mas mesmo assim, continuam a fazê-las e, pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Amém. Bem forte. Muito profundo. Forte, profundo. Eu já quero, primeiro, a gente vai ler a gente já leu, do 1 ao 32. Qual, assim, logo de cara, o que você já percebe nisso? Do 1 ao 32, que Paulo já escreve, o que você já percebe sobre tudo isso? Bom, primeiro me chama a atenção aqui a vontade que Paulo tinha de visitar a igreja de Roma, né? Paulo fala aqui no versículo 10, em minhas orações eu rogo, agora a minha tradução era um pouco diferente da sua, né? Me perdi um pouco, a minha King James. Em minhas orações eu rogo agora pela vontade de Deus, esteja me aberto caminho para que enfim eu vos possa visitar. Pois grande e ardente é o desejo do meu coração em vê-los e compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejam fortalecidos, né? Esse cuidado de Paulo com a igreja, esse cuidado de Paulo assim com os irmãos, né? Paulo, ao que tudo indica, conhecia pelo menos duas pessoas que ele cita em Atos 18, do 1 ao 2, que é Priscila e Áquila, né? São duas pessoas que provavelmente, né, eram os líderes dessa igreja nessa época, que estavam à frente. E me chama muita atenção esse cuidado dele. Paulo já tinha planejado ir até lá. E, cara, aqui nesse começo aqui, basicamente aqui fica claro, tudo que ele vai falar aqui são grandes idolatrias do nosso coração, né? Aqui ele vai falando de várias paixões que o nosso coração tem, de várias formas de paixões realmente que nós usamos para substituir Deus em muitos momentos, né? Então aqui fala da ira de Deus contra essas pessoas que têm esses atos, contra essas pessoas que, de certa forma, têm esses ídolos em seus corações. O que mais me chama a atenção nesse primeiro capítulo, acho que muitas vezes a gente tenta ignorar, né, assim, o prefácio, a saudação, assim, a gente acha que isso não é muito importante, né? Mas, assim, uma das coisas que me chama a atenção, não só nesse, mas na forma como os apóstolos se apresentam, no senso de identidade, né?
eu, servo de Cristo Jesus. Então a gente vê assim a importância e o que como eles se apresentam diante da igreja como servos, né? Normalmente assim essa questão hoje em dia a gente vê assim muitas pessoas colocando, né, seu título na terra mais importante do que aquilo que elas fazem para o Senhor. Tipo, eu sou servo de Jesus. E isso para ele era muito mais importante do que qualquer outra coisa que ele tinha de título. Então eu acho muito interessante isso em Paulo. E aqui a gente vê que isso aqui é autobiográfico também. É uma mensagem sobre o evangelho, mas é autobiográfico, porque o evangelho faz parte do que ele vive, da realidade da vida dele. Então ele fala de uma maneira pessoal para a igreja de Roma, para a carta lá aos Romanos, da carta aos Romanos, só que também você percebe que essa é a realidade da vida dele, né? Pois ele diz assim, dos versículos que é clássico, que todo mundo conhece, é o poder do evangelho, pois eu não me envergonho. Então, ele está falando de uma forma pessoal, de uma realidade da vida dele, mas também ensinando as pessoas. Então, ele diz, né? Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Por que ele fala isso, né? Ele fala primeiro do judeu e depois do grego, porque a realidade de Roma era essa, né? Tinham os judeus e também os gregos. Era um tempo onde tinha essa mistura, né? E o evangelho, ele vem trazendo o evangelho não só para os judeus, Para os gentios. mas para os outros, né? Para os gregos, para outra Exato. cultura. Então, ele sauda, ele fala quem ele é em Jesus, ele ora por eles e depois ele traz essa revelação tão poderosa, né? Sobre o evangelho. Que o evangelho, ele é o poder de Deus, não só para uma classe, mas para todos. Primeiro o judeu, depois os gregos e todo aquele que crê, né? Aí já dá uma resumida legal em tudo que vai ser falado do evangelho. E ele vai falar muito aos gentios. Ele fala muito no decorrer da carta aos gentios. Inclusive, Paulo, ele é conhecido como... Ele tem essa ele nomenclatura foi também, né? chamado Como apóstolo dos gentios. para pregar o evangelho aos gentios. Isso que a Isabela já comentou, já dá o início da carta, já dá a introdução da carta, que ele fala a respeito de si mesmo, a respeito de si mesmo, mas como servo. E uma coisa interessante é que nesse contexto, nesse tempo histórico, ser servo de Deus era algo muito bom. Porque os reis, eles eram chamados de servos de Deus, principalmente os reis de Israel, Exato. os reis ali das tribos de Jerusalém, de Israel, eles eram chamados de servos de Deus. E isso era algo que a pessoa ela tinha, era um título seu, que ela tinha orgulho disso, porque era um servo do próprio Deus vivo. Mas aí logo adiante ele começa a falar da ganância, do orgulho que mudou o homem. O orgulho ele vem mudando o homem nos séculos para cá de forma absurda. Isso fazendo com que o homem ele tenha um pensamento de que ele é maior até mesmo do que Deus. Então ele já não quer mais ser servo de Deus. Ele já quer estar acima dele. E partindo aqui para os versos, já no verso... Há muito tempo essa notícia, verso 2, há muito tempo essa notícia foi prometida por Deus por meio de seus profetas, escritas nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi, quanto à sua santidade divina, sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar a todas as nações a crerem a Cristo. Firmando a identidade. Entre essas pessoas estão vocês, que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencer a Cristo. Uma coisa interessante que você falou também, Salve, é que a gente esqueceu de introduzir no começo que os judeus eles haviam sido expulsos de Roma e apenas sobrado apenas os gentios. Exato. E com isso, a comunidade que cresceu ali em Roma era formada mais por gentios, mais por romanos. E tanto que quando os judeus eles voltam, quando Nero ele aprova a volta dos judeus, os judeus eles voltam e já vê ali que é uma comunidade que cresceu com costumes que não eram judaicos. E isso gera muita confusão ali dentro, por causa da lei, por causa de seguir a Torá, entre tantas coisas.
E aí, nisso, a gente tem uma questão que Paulo, ele escreve a maioria de suas cartas falando sobre a lei e a graça, que a gente pode até deixar aqui para introduzir para os próximos capítulos, que a gente já começa, é um assunto muito delicado, muito extenso, que nós vamos deixar para uma futura live. Mas aí a gente já começa a ver que Paulo, ele escreve a carta aos Romanos com o intuito de falar do poder do evangelho, de falar sobre essa verdade que nos confronta a cada dia. E qual é a visão que vocês têm aqui dos versículos 16 o 17, onde Paulo ele fala sobre o poder do evangelho? Eu não me envergonho do evangelho. Pois o evangelho mostra quem Deus é e quem nos aceita por meio da fé. Que essa é a palavra que nós temos, que nós cremos. E nós vamos... qual o comentário de vocês sobre isso, sobre o evangelho? A visão de vocês sobre isso? Eu acredito que esse é o tema principal aqui, né? Se a gente fosse nomear nossa live e dar uma ênfase para uma palavra hoje aqui, seria o evangelho, né? Que é uma palavra que muitas pessoas conhecem. Com certeza você que está vendo a live, você conhece. A gente somos chamados de quê? Os evangélicos, né? Então a gente tem esse nome é muito conhecido, mas a gente entende de fato o que é o evangelho? Será que isso a gente tem esse entendimento de uma maneira que transforme, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Então não é qualquer coisa, não é só mais um assunto ou uma coisa, né, que envolve simplesmente o fato da gente ter aceitado a Jesus. É muito mais profundo, traz uma nova realidade de vida. Então, eu acredito assim que nessa palavra que ele introduz, né? Que ele diz assim, porque a justiça se revela no evangelho por fé, né? De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, ele fala de um poder que a tradução dessa palavra é dunamis, que é poder em movimento. Então, isso é muito interessante, porque o evangelho não tem a ver com as nossas boas obras, Exatamente. não tem a ver com o nosso status ou com os nossos títulos. O evangelho não tem a ver com o que a gente faz de certo ou errado. Ele tem a ver com o poder de Deus para a salvação, né? E como é que a gente entende essa questão, né? Por que o evangelho existe? Por que o evangelho está aqui? Por que o evangelho, né, é esse poder para a salvação? Porque tem uma má notícia. E aí, qual é a má notícia? A má notícia é que não é por obras. Não é por obras, é por fé. Acho que basicamente esse é aqui, como ele diz aqui no versículo 16, o tema da carta, a justiça pela fé. Paulo vai falar principalmente aí, Paulo, como eu já citei anteriormente, era conhecido como o apóstolo dos gentios, né? Então, assim, Paulo vai falar aqui justamente com a igreja de Roma, que, cara, excluía essa galera aí, né? Excluía os gentios ali na época. E, cara, o que eu vejo aqui basicamente eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como o grego. Paulo deixa claro aqui que o evangelho ele é para todos, né? Que o evangelho veio para todos, que veio para atingir todas as esferas mesmo. E o livro de Romanos, basicamente, é o evangelho em prática, né? O livro de Romanos todo, basicamente, é o evangelho na prática, ali no dia a dia, ali no dia a dia da igreja, né? Nos primeiros anos da igreja. E assim, né? As más notícias são que nós todos somos pecadores. Somos pecadores. Então, o evangelho é as boas novas, mas as boas novas existem por causa de uma das más notícias, né? Que é essa. E ele discorre disso. Depois desse 16, que ele fala do poder do evangelho para todo aquele que nele crê, a partir do 18 ele vai falando a condição humana, né? Para que a gente possa entender que a gente precisa de salvação, a gente precisa entender que a gente é condenado. Ninguém vai querer salvação se não souber que está perdido, né? A pessoa ela não vai buscar salvação se ela não entender que ela precisa de salvação, né? Então, esses capítulos, esses versículos da justiça e a impureza dos seres humanos relata a nossa condição, a condição do ser humano. Isso aqui, às vezes, a gente tende a olhar para os outros, né? Mas
isso aqui é a nossa realidade, da nossa natureza humana. É isso que ele fala do verso 18 até o 32, que já coloca a culpa na humanidade, fala dessas más notícias. Que logo no começo ele fala que há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus. Então, teria que, para ter uma boa notícia, obviamente teria que ter uma má Necessita da notícia. má notícia. E durante o livro todo de Romanos, quem já leu sabe que Paulo ele já vai dar um tapa na cara de todo mundo e dizer, ó, vocês são pecadores, nós somos. Ele não fala vocês, porque ele não é santo. Ele sabe mesmo que ele não é santo, que tanto em outras cartas ele vai falar que ele é o pior dos pecadores, como ele diz muitas vezes em Colossenses, em Efésios. E aí, já falamos sobre a identidade de Paulo, sobre o poder do evangelho, e agora iremos partir um pouco mais à frente, nós já estávamos conversando um pouco, sobre a culpa da humanidade. Logo Aí que pega. Logo no começo do versículo 18, a gente já vê, ó, do céu, Deus revela sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. E por que falar de ira de Deus? Que Deus é esse? A gente está falando aqui de amor, né? A gente está falando aqui de... O Deus que destrói sonhos, tá? A gente está falando aqui de um Deus maravilhoso. Aí. Gente, leiam esse livro é sensacional. Tá? Alô, Thomas Nelson Brasil, patrocina nós. Bibotalk. Bibotalk. Divulga nós. gente. Por que falar de ira de Deus? Né? Que a gente está falando aqui de amor, né? Tá falando aqui do evangelho. Um dos pilares do evangelho é o amor, mas que história é essa de ira, né? Isabela vai dissertar um pouquinho aqui sobre isso. Pois é, a gente tem assim, né, uma visão de Deus. A gente ouve muito, né, que Deus é amor, de fato Deus é amor, porque a palavra dele fala isso, né? Ele é o amor. Só que tipo de amor é esse, né? Qual é a imagem de amor, qual é o conceito de amor que a gente tem na nossa vida, né? Muitas das vezes é só aquele amor que passa a mão na cabeça e aceita tudo. Não é um amor que tem confronto, não é um amor que sabe, corrige, que disciplina. A gente acha que, né, aceita tudo. E essa é a realidade do dia de hoje. Mas o amor de Deus, por que ele cita sobre a ira, né? Porque a santidade de Deus, ela vai contra todo pecado. Não pode haver, né, pecado e santidade juntos. Então, por conta da nossa condição, né, de pecado, de natureza pecaminosa, não pode ser aceito o amor sem que haja essa limpeza, essa santidade. Então, a justiça de Deus, a ira de Deus é a santidade dele, expurgando todo o pecado, sabe? Por conta desse poder destruidor que o pecado tem nas nossas vidas. Deus sabe disso, né? Do poder destruidor do pecado. Então, por amor, a ira, ela vem em atuação para que esse pecado... Justiça. A justiça, para que esse pecado ele não tenha poder destruidor, né? Ele seja exterminado pelo sacrifício de Jesus. Eu creio que a gente não vê... A gente chama Deus de pai, mas a gente não vê ele como um pai. A gente vê ele como um namorado meloso, que fica ali a todo momento um carinho... um chameguinho. Mas a gente não vê ele como um pai. E uma vez eu vi Essa é a melhor definição que eu já vi. Não, e eu também vi uma vez uma expressão que eu achei muito interessante. Deus, um helicóptero salva-vidas, sabe? Quando tu tá te afogando, Sim. Aí vem o helicóptero, te pega, né? Quando tu tá lá no teu momento e te tira do perigo. Aí depois ele vai embora. Tu não vive em cima do helicóptero, né? Não mora nele. É impressionante como a gente tem... É uma boa ilustração. Nós que somos seres humanos, nós temos assim a necessidade de quase sempre encaixar Deus em algum padrão humano, né, cara? Assim, uma caixinha, né? Então a gente quer viver a nossa vida, a gente quer que Deus seja o amor, né? Ele é o nosso realizador de sonhos, ele tem que estar ali à nossa disposição, ele tem que resolver os meus problemas, né? Enquanto isso, eu levo a minha vida da maneira como eu bem quero, da maneira como eu bem entendo, né? E a gente esquece que, cara, ele é amor, sim, ele é amor, e é o maior amor que existe, mas ele também é justiça, né? E essa justiça, cara, no grande dia, o leão vai rugir, sabe? No dia que ele vier, o leão vai rugir. A gente esquece. Felipe que cita, né? Deixa o leão rugir aí dentro de rugir, você, irmão. Deixa o leão rugir aí dentro de você. Deus, ele é amor, mas ele não é o amor que nós conhecemos.
Que é a nossa visão de amor é muito limitada sobre limitado. o que é amor. É. Eu vejo que a ira dele, ela é realmente a de um pai. Exato. Que Que ele corrige o nos filho. corrige. Às vezes, por nós acharmos que nós somos dependentes, independentes dele, nós vamos se virar contra ele, nós só vamos precisar dele Exato. quando nós precisamos. E- É como uma criança mimada. Exato. Ela vai pedir ali, por exemplo, esses dias eu tava na casa de um colega meu e ele tem um irmãozinho chato. E ele tava chorando muito porque ele queria jogar Coitada da videogame. criança. Ele queria jogar videogame, mas a mãe dele não Colega do deixava. Mica, se você estiver ouvindo isso, saiba A que mãe seu dele não irmão é deixava. Teu irmão é chato, ele acabou de falar. Desculpa. Quantos anos ele tem? Ele Quantos tem anos 4 anos, ele não entende. Coitado. Mas, Mas o irmão ele dele... tava chorando muito. Ele queria que a vontade dele fosse feita. Sim. Mas só que ele precisava fazer outra coisa, ele precisava estudar. Ele precisava fazer as tarefas dele. Mas aí depois, ele foi lá com a mãe dele e aí queria comida. Exato. Ele precisava, dependia da mãe dele. E às vezes a mesma É a atitude que mesma nós coisa. temos. É a As mesma mesmas atitudes que simbologia. nós temos. Nós só queremos que as nossas vontades sejam feitas. Mas a gente nunca tá ali, a gente precisa, depende dele, mas a gente só quer fazer o que a gente quer. A gente só quer que a nossa vontade seja feita, não a vontade dele. Eu queria citar uma frase que, se você quiser, você pode até anotar aí no teu celular, porque essa é uma frase que eu acho que define essa parte, assim. Fala assim, se Deus não amasse tão profundamente, ele não responderia tão vigorosamente contra nossos pecados. Então, por que é tão forte a ira? Por conta do amor, que também é tão grande. Furioso. Né? Furioso amor. Então, assim, qual é o problema? Qual é o problema, então? Por que essa ira, por que isso traz ofensa para nós? Né? Por que esse deixar o pecado, né? E a gente ver quem nós realmente somos, a nossa natureza, por que isso é ruim? Porque não é agradável, né? Por que deixar, abandonar o pecado, por que não é fácil? Eu acredito muito porque, assim, existem certas estruturas da nossa vida, sabe? Naturezas que elas são tão presas na gente que a gente sente quando tem que deixar. Porque é tipo como se fosse um só, eu e o pecado, né? E aí, quando vem essa palavra de confronto, é muito difícil deixar. É como se fosse uma parte nossa saindo. Porque é uma realidade, sabe? Então, é importante a gente ir de frente com essa realidade da nossa vida. Do pecado, sabe? Da estrutura do pecado sobre nós. Desvincular-se do pecado não é uma tarefa muito fácil, né? Então, a gente tem que ser redimidos, tem que ser justificados mesmo e por fé. Logo no verso 22, Paulo escreve assim: eles dizem que são sábios, mas na verdade são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pessoas, ou pássaros, animais de 4 patas, animais que se arrastam pelo chão. Aqui Paulo fala um pouco sobre a idolatria. O que a gente entende um pouco sobre idolatria aqui? Então, idolatria, basicamente, a gente tende a achar que idolatria só é idolatrar a imagens ou algo assim, né? É a imagem que nós, cristãos evangélicos, né, acabamos tendo. Mas basicamente, gente, idolatria é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus no nosso coração. Um relacionamento pode ser uma idolatria, seu time de futebol pode ser uma idolatria. Fala, Deus. Né? Inclusive, no 26 aqui está escrito. Achei que vocês iam ver os Eu gols tava do querendo Flamengo, olhar aqui, inclusive. Por cara. causa das coisas que as pessoas fazem, Deus lhes entrega paixões vergonhosas. As paixões Torcer pro vergonhosas. Palmeiras É uma paixão vergonhosa. Torcer pra quem não tem mundial. Pra quem não tem mundial Quer dizer é que vergonhoso. o diretor dessa live é Mas não palmeirense. só isso, mas paixões vergonhosas também pode ser aquele seu namorado tóxico, que Babaca. fica pedindo nude, essas coisas. Ele tá indo. Mas eu não tô Exato, mentindo. não. Com paixões Acontece. vergonhosas. Idolatria Acontece. vai em São tudo duas isso. paixões muito Vai de tudo vergonhosas, isso. eu diria. E ele também fala sobre seres humanos que também pode ser nós mesmos. Exato. Uma idolatria a nós mesmos. Exato. Eu costumo dizer, até vai ser uma série da CE Jovem, é os ismos. É Os ismos. o humanismo, Os né, achismos. hedonismo, todos esses pensamentos que colocam o homem no centro, né? E isso, se a gente for estudar a história e tal, a gente vai ver que por muito tempo as pessoas, a cultura, a sociedade, ela tinha Deus como centro, Exato. né? Era o teocentrismo. Tudo precisava consultar a Deus. Deus era a voz de autoridade, né?
Mas aí o tempo foi passando e foi mudando e se tornou algo humanista, né? Iluminista, que é o Exato. termo certo, onde o homem se torna o centro e tudo tem que ser feito para agradar, inclusive a pensamentos de quem é cristão. O que eu não sei se pode se chamar cristão. Onde é como se Cristo morresse e tudo foi feito Se para que curvasse a servisse nós. o homem. Tipo assim, a pessoa aceita Jesus, mas ele continua no centro, né? Então, isso não é o verdadeiro evangelho. E isso é bem interessante, porque esse capítulo todo fala sobre, basicamente, a gente pode resumir como idolatria, né? Idolatria, porque Deus não é o centro. Exato. Como eu estava explicando, idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no nosso coração, né? Até mesmo as coisas mais pequenas, mais bobas, gente, sabe? A gente costuma viver, muitas das vezes, como se nós fôssemos o dono do nosso próprio nariz, como se o amanhã tivesse garantido, né? E a gente começa a ter um estilo de vida sem perceber, muitas das vezes ímpio, vivendo como pessoas ímpias, né? Vivendo como pessoas que não, como se a gente não tivesse dono, vamos dizer assim, essa é a verdade, né? Então, a gente começa Uma a ter falsa ideia de que nós somos independentes. Exato, uma falsa ideia de independência, de liberdade, essa que é a palavra, né? A gente começa a ter essa falsa identidade, achando que nós realmente podemos e nós somos capazes de tomar partido da nossa vida, sabe? E quando a gente olha para o evangelho, a gente vê que não é bem assim, sabe? A gente vê que na verdade, não tem nada a ver comigo aqui, sabe? Não tem nada a ver comigo. Tudo isso aqui é sobre ele. Então as minhas vontades se curvam, né? Os meus sonhos se curvam. Como diz o livro, os meus sonhos são destruídos. E se ele tiver que destruir os meus sonhos, as minhas vontades, tudo aquilo que eu penso, os ídolos do meu coração, que assim seja, mas que ele seja exaltado, que ele seja conhecido, que ele faça e cumpra a boa obra dele. Tá. Bom, assim, nós fomos do 18 ao 32 com isso, um belo comentário sobre tudo isso, sobre a culpa da humanidade que nós temos, sobre essa má notícia que nós temos, assim como diz aqui no verso 28, e como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele nos entregou os seres humanos aos seus próprios maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. A gente tem muito de pensamentos de pensar o que é certo e o que é errado, né? E às vezes a gente se confunde e torna até mesmo aquilo que é bom ruim. Por exemplo, Nós muitas temos esse vezes poder. eu mesmo admito que muitas vezes, até mesmo em momentos de santidade, de adoração, a gente peca, eu peco, porque às vezes eu tô ali achando que por estar fazendo aquilo, eu tô bem com Deus, eu sou o cara. E é tipo sou o um cara. ritual que você Tipo um cumpre, né? ritual. Sim. Isso é muito, muito errado, muito profundo quando a gente pensa nisso. Nós temos esse poder, que é um poder muito forte, perigoso, de infelizmente orgulho. acabar tornando orgulho. coisas boas em coisas ruins também, né? Então, existe uma frase, não estou lembrado se é uma frase ou uma música, Bela, me corri se eu estiver errado, que diz que coisas boas também me afastaram de ti, né? Então, A gente gente tem... deturpa o que é bom e Deturpa transforma essa palavra. transforma o que é ruim. É porque tem mais a ver com a motivação do nosso coração, né? O porquê que a gente está fazendo aquilo, né? O porquê que a gente age dessa forma. Quais são as intenções? Às vezes a gente tá até na igreja mesmo, mas como eu falei, a gente não entende o que é o evangelho, sabe? Eu, por muitos anos, eu também não entendi o que era o evangelho. A gente acha que o quê? O evangelho é a gente aceitar Jesus e pronto. Mas não é só isso, né? Quantos de nós aceitamos Jesus, mas continuamos vivendo aquela vida, essa vida aqui descrita aqui no capítulo 1, né? De pecados, de idolatria, onde Deus não é o centro da nossa vida, né? E eu acho muito interessante porque ele fala assim no 25, ó, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o que é bendito para sempre. Então, essa coisa que a gente tem de trocar a verdade, porque a verdade muitas vezes ela vai nos Ela dói. ofender. Ela Ela dói, machuca. sabe? Ela confronta a gente. Então, o que é melhor? Vamos inverter aqui, vamos dar uma mudada, vamos colocar algo que venha satisfazer. Seja mais leve, mais light. Mais leve, né? Tipo a graça barata, né? Vamos Troca.
vamos fazer algo mais light para a gente poder justificar os nossos pecados, para a gente poder viver E a num nossa vida do contexto jeito que a mais gente quer. contemporâneo, no nosso tempo, isso é muita verdade. Porque às É o que a vezes gente a tem gente visto. pode ver muitas pregações por aí, pregações light. Sim. Pregações que não trazem essa verdade do evangelho, que não é uma espada de dois gumes, e sim uma tesourinha daquelas de criança, Sim. em que não machuca em nada. Em contrapartida, a gente tem também muitas pregações, e eu não sei se vocês já ouviram, você aí que está nos ouvindo também, nos assistindo, que é com aquela famosa frase, o problema dessa geração, né? Quem já ouviu isso, pelo amor de Deus, né? Então a gente vê também muito isso, a gente aponta o problema, mas a gente não aponta a solução, né? A gente diz, o problema dessa geração é isso, o problema dessa geração é aquilo e tal. Então, de nada adianta eu apontar o problema sem eu mostrar a causa e sem eu mostrar a solução. Pelo menos eu penso assim. E a solução é o evangelho. Exato. Tudo se resume ao evangelho. E o evangelho, ele é a justiça de Deus. E logo nisso a gente já entra pro capítulo 2, onde Deus, ele julga as pessoas. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julga, mas faz as coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Logo no capítulo 2 a gente já começa a falar sobre a justiça de Deus, sobre sua, como posso dizer, sua ira, sobre o seu julgamento que é justo, julgamento que é justo, como assim? Claro. Ele é um Deus Ah, mas é justo, porque tem julgamento também Que é que injusto, não é, né? que é Não injusto, é que é justo. exatamente o que o Falando primeiro de versículo Brasil. fala. E aí a gente já começa aqui, no versículo, capítulo 2, Versículo 1. no 4, que é bem interessante. Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e quer fazer com que você mude de vida. Versículo 5. Que forte, Mas seu cara. coração é duro e teimoso. Por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos dos justos de Deus. E que a gente pode tirar um pouco disso, desses versos? Diz aí. Gente, essa questão da paciência de Deus é uma coisa que me chama muita atenção. Porque a nossa igreja, a gente trabalha com discipulado. Acho que todos nós aqui que estamos aqui, a gente trabalha com discipulado, né? Então, assim, muitas das vezes a gente não tem a paciência necessária com outra pessoa, com o erro de outra pessoa, para cuidar, para acompanhar outra pessoa. E aqui fala da paciência de Deus. E eu olho para minha vida e eu vejo como Deus foi paciente comigo. Eu até brinco com a Isabela, assim, às vezes a Isabela que é melhor, como ela foi paciente comigo, como ela é até hoje, né? E tá bom, não vamos exagerar. E eu fico pensando nisso, cara, que paciência é essa? Que se fosse eu comigo mesmo, nossa, eu já tinha dado um fim em mim, cara. Sabe? É uma coisa assim impressionante. Sabe? A paciência que ele tem, é lógico que a gente não vai abusar disso, né? Mas às assim, vezes a gente abusa. nós abusamos, A gente abusa infelizmente. dessa Infelizmente. paciência, A gente dessa graça. acaba abusando da graça dele, né? Mas essa é uma coisa que chama muito a minha atenção. Porque eu olhando pra minha vida, eu aceitei Jesus em um retiro. Você estava lá em 2013, eu acho que o Micael ainda era uma criancinha ainda, não sei. Tava E- correndo na Revela igreja. a idade do Micael. É verdade. E assim, isso só veio ser verdade pra mim, acho que 4 anos atrás, mais ou menos. Entende? Então, assim, nesse tempo todo, foram idas e vindas, foram oscilações, sabe? E mesmo depois de já crente, eu ainda tive erros, eu tive que me confessar, eu tive que correr atrás ali de pessoas que pudessem estar me auxiliando nessa caminhada, como é até hoje, né? Então, eu fico... gente, é o que mais me chamou a atenção, assim, não sei o que chamou a atenção de você, mas a paciência de Deus, sabe? Esse toque dele, esse cuidado dele nesse tempo todo, que, cara, sabe, me move, assim, entendeu? Eu consigo me sentir amado com essa paciência. Qual é o seu comentário sobre a paciência de Deus? Ah, que Deus, ele é paciente, ele é longânimo, né? Então, a gente tem que olhar para os atributos de Deus e ver o quanto isso revela a sua natureza e quanto a gente é o oposto disso. Mas ele quer que a gente se torne isso, parecido com ele. Jesus veio para revelar isso, sabe? E eu acredito muito que tudo isso que a gente falou aqui, tudo que a gente citou, mostra o amor de Deus. Até as coisas que para nós parece ser ofensivo, mas é o amor de Deus, né? E 1 Coríntios fala, né? O amor é o quê?
é paciente, o amor, todas as características de Deus. A gente costuma olhar para uma pessoa, perdão, e falar esse versículo para alguém, né? A gente usa em casamento e tal, mas essas características descrevem quem Deus é, sabe? Exato. Mas tudo começa do ponto de a gente entender quem nós somos, qual é a nossa condição Muito e quem bom. Deus é, né? A soberania, o amor, a bondade, a misericórdia dele, mas também a nossa condição caída. E a gente vai olhar para nós, vai olhar para Deus e vai se pôr no lugar que a gente deve estar, né? E colocar Deus no lugar que ele deve estar, né? Então a gente perde essa consciência, então a gente acha que a gente é demais, que a gente, né, a gente é o centro, que a gente é independente, porque a gente perdeu essa visão de quem Deus realmente é e de quem nós realmente somos, sabe? Essa troca de... É horrível. Cara, isso é Então, a muito gente, forte. a isso gente é vê muito- aqui que realmente, gente, não tem absolutamente nada de... Cara, não tem nada sobre nós aqui. Não tem nada a ver com o nosso emocionalismo, como o Mika tinha falado. Não tem nada a ver com que nós... Não tem nada a ver com a nossa vida, né? É tudo sobre ele, cara. Isso é impressionante. O amor dele em si, esse amor que é furioso, como a Isabela já comentou, né? Então, cara, essa paciência me move. Cara, Romanos é incrível. Apenas. Bom, falamos sobre o Evangelho, sobre a identidade de Paulo, sobre o poder do Evangelho, a culpa da humanidade e encerramos com Deus julga as pessoas. E essa justiça a qual nós Estamos sujeitos. estamos sujeitos. E principalmente por conhecermos a verdade. Exato. Nós, por conhecermos a verdade, seremos 2 vezes julgados mais que os outros. Assim como ele mesmo diz que os gentios eles vão ser julgados perante aquilo a que eles conhecem. Agora, nós somos gentios também, porque somos brasileiros, e nós conhecemos agora a verdade e as escrituras, então nós seremos julgados perante a lei. E é um julgamento justo, porque se nós conhecemos, nós seremos julgados por ele. Entende? Nós conhecemos sobre quem é Deus e sobre sua verdade e sobre sua justiça. Então, por que nós continuamos caindo nisso? Por que ainda caímos nisso? Bom, eu acho que por hoje nós podemos encerrar. Foi muito Maravilhoso. forte, foi Que incrível. essa palavra ela traga não assim um medo, né, gente, assim, mas que ela traga assim um temor, sabe? De que nós conhecemos a verdade e nós podemos fazer o uso dessa verdade. Cara, não use, Essa verdade. não use essa live aqui pra ficar com medo de Deus, tá? Exato. Mas o tema... Vamos ressaltar isso, né? Mas que ela traga conforto ao nosso coração, sabe? De que nós temos a verdade. E a verdade realmente ela machuca, ela dói, ela nos confronta, essa que é a verdade, sabe? Mas tudo isso para nos tornar a imagem e semelhança daquele que nos criou. Eu acho que é isso, é ver a nossa condição, mas o mais louco é isso, é que a gente não fica nessa condição, né? Exato. Há o quê? Salvação. Graças a Deus, né? Graças a Deus Graças a Deus. que há salvação. Então, essa é a palavra. Eu fui muito edificada também. Eu também, cara. Que maravilha. Amém. Sim, E- cremos que muita gente foi edificada É. assistindo. Esperamos que você em casa também tenha sido edificado. Se você tem algum comentário, algo a acrescentar, Isso. a tua visão, algo que Deus falou com você, compartilha aí, porque a gente quer muito saber. Quer muito saber, a gente vai responder. E a gente vai Vai saber que você responder. ficou na live até o final. Espero, por favor. Se você que ficou aí na live até o final, comente aí que a gente vai Comenta. Tira uma mandar fotinha, um vai print, mandar um Bate um brinde, print. a compartilha. gente vai fazer Teu alguma coisa. feedback é muito importante pra Amém. gente. Tira o print, compartilha, joga nos grupos, por favor. Bom, agradeço primeiramente a Isa Muito obrigado. pela participação dela. Isa por ter por topado esse estar aqui, desafio. estar aqui nesse desafio, ficar aqui conversando com incrível. esses 2 homens feios. A gente poderia Não é ficar fácil. aqui, né, falando da palavra de Deus. Ah, a aqui gente ia por ficar muito aqui um tempo. tempão. É um prazer É pra um gente. prazer. graças a Agradecer Deus. aqui os estúdios. Agradecer os estúdios Plugin. Agradecer ao Plugin. A Ismael. pessoa do Ismael, Ismael, um Pérez. abraço. Ismael. Disponibilizou esse estúdio muito bonito, climatizado, sei lá, cafezinho da Cafezinho tia da Rejane. Rejane. Ó, Que isso, Aí, ó. lindo. tá lindo. frio. Nós temos Mas tá bom. algumas indicações de livros para vocês lerem, que inclusive são muito bons, todos nós já lemos deles. Esses aqui. A gente Não vai sei. colocar lá no Stories, se Vamos você colocar nos não stories. estiver vendo direito aqui, mas vamos citar aqui, ó, o que aconteceu com o Evangelho, redescobrindo o que é realmente central. O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. Sabe, já é assim, ele já vem assim, nessa Cara, pegada, esse livro sabe? é maravilhoso, né? Esse livro aqui me confrontou em todas as verdades que eu achava que eram verdades, mas que não eram, né?
Então eu entendo aqui que meus sonhos não são nada perante os sonhos que Deus tem para minha vida. Glória a Deus. Bom, lembrando que essa live vai ficar disponível no Instagram, nós vamos lançar no IGTV, mas também sairá como forma de podcast no Spotify, Deezer e também sairá no YouTube. Então você vai poder acompanhar depois, vai poder assistir depois, vai poder ouvir depois, Compartilhar. em qualquer canto no trabalho, na escola, onde você estiver, você vai poder acompanhar. Bom, enfim. Por hoje é isso. só. Por hoje é só. Agradecemos. Valeu, a todo pessoal. mundo. Até semana que vem. Agradecemos Um abraço. ao Deus e Tchau, agora tchau. vamos embora. Tchau. Tchau, gente. Um abraço. Um abraço.